Bom, gente, são 8 horas e 2 minutos. A gente vai iniciar nossa aula de hoje, tá? O objetivo da nossa aula hoje, corrigir o caderno de atividade, capítulo 18, né? Então, a última parte da apostila 6 que a gente vai corrigir hoje, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a página 21, né? Do caderno de atividade. Te corrigindo hoje aí. Vamos lá. Questão 1. A questão fundiária no Brasil é um dos aspectos mais delicados que se refere a disparidades socioeconômicas nacionais. Um dos reflexos associados diz respeito aos conflitos de terra. Leia o texto a seguir, né? Esse texto, gente, ele fala justamente sobre a Amazônia e os conflitos na região amazônica, né? Um fragmento de um texto, na verdade, né? Ó, os estados que compõem a Amazônia concentraram em 2012 489 dos 1.067 conflitos de terras registrados no Brasil. Isso corresponde a mais de 45%. Então, tem três questões aqui que a gente vai buscar respondê-las levando em consideração o texto e o que a gente sabe sobre o conteúdo, né? Conflitos no campo brasileiro. De acordo com o texto, como a Amazônia está inserida no cenário internacional, vou até subir aqui para vocês, vamos lá, para a gente já começar a destrinchar as perguntas, as respostas aqui. Repare aqui, gente, ó, de acordo com o texto, como a Amazônia está inserida no cenário nacional de conflitos de terra. Bom, é um cenário preocupante, né? Como diz aqui a resposta, e ela já, em 2012, por exemplo, correspondeu a quase 60% das mortes em conflitos, né? E 45,8% dos embates associados a desocupações, resistências e enfrentamentos motivados pelo acesso à terra. Então, lembrando a vocês, que nós estudamos aí nos capítulos passados, nós vimos que a Amazônia, o Cerrado, são novas fronteiras agrícolas e ali se concentram hoje a produção de produtos, né, de commodities para exportação. E também o que se concentra muito ali? Grandes latifúndios parcialmente ou totalmente improdutivos. Então é um local de hoje talvez seja a principal região junto com os cerrados de conflitos no campo, né? E a gente vai ver por que aqui embaixo, né, na questão B. Por que a partir da década de 60 e 70 os conflitos de terra na Amazônia tomaram grandes proporções? Quais os principais grupos envolvidos? Gente, a gente tem que entender que a Amazônia, junto com o Cerrado, olha aqui, ó, elas correspondem à última fronteira agrícola a ser explorada no Brasil. As nossas grandes explorações agropecuárias tradicionais, modernas, eram no Centro-Sul. Hoje, com o avanço dessa nova frente agrícola, elas estão indo em direção à Amazônia, Cerrados e parte da região Nordeste. Então, essa última fronteira agrícola significa o quê? Que é o grande espaço ainda sendo conquistado para a produção agropecuária. E junto com esses produtores vêm aquelas pessoas que querem obter lucros, né, exorbitantes. Então eles vão ocupando terras, né, comprando terras, especulando dinheiro, tornando algumas áreas ali onde se produz muito improdutivas. Então, junto a isso aí, mistura-se os conflitos. Então, olha, uma resposta boa para vocês aqui, ó. Ele representa a última fronteira agrícola do Brasil, tá? Essas terras na Amazônia, Cerrado, né? E isso aí motiva esses conflitos agrários, conflitos no campo, né? Em busca de produção.
Junto com essas áreas produtivas, muitas são improdutivas. Então, muitas pessoas, movimentos sociais, o MST principalmente, eles vão em busca de assentar famílias para produzir naquela região que poderia ser próspera, né? Ou é próspera economicamente. Tá, tá beleza? Então a questão A e B, relacionado a essas áreas de nova fronteira agrícola, novas ocupações no campo, principalmente para essa região da Amazônia, que é uma região ainda que tem um bioma preservado, mas parte desse bioma está sendo devastado. Depois a gente vai ver como por que isso está ocorrendo. A gente já viu, na verdade, né, a questão de avanço da agropecuária, da urbanização, né, desmatamentos. Então, esse bioma, que hoje é o mais preservado dentro do Brasil, em quantidade, em proporção, ele está bem ameaçado. Na questão 2 da página 21 ainda, ultimamente, políticas públicas têm reconhecido a importância do papel de povos e comunidades tradicionais no equilíbrio socioambiental brasileiro. Definam o que são tais comunidades, indique seu papel e cite um exemplo delas. Essas comunidades tradicionais são comunidades que vivem e que ocupam áreas e produzem de forma sustentável a terra. Por exemplo, os seringueiros, eles extraem da mata o látex, né? Não que eles estejam aí destruindo a floresta, eles estão retirando um produto, uma matéria-prima de uma árvore, sem afetar drasticamente aquela árvore. Quando você retira o látex, por exemplo, você está tirando, né, uma goma para depois produzir borracha. Aquela árvore ela vai ser usada várias vezes para esse tipo de produção. É uma atividade sustentável. Por quê? Tem renda, a comunidade local ela tem a renda, ela explora o ambiente, mas ela não destrói o ambiente. Ela usa de forma sustentável, ela sustenta aqueles recursos que a natureza oferece ali. Então, essas comunidades, a gente pode botar as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, a gente pode botar os seringueiros, que são comunidades que vivem ali por muito tempo, tá? E essas comunidades, elas não de forma geral, mas a maior parte dela, ela usa de forma sustentável, sem agredir drasticamente o meio ambiente. Lembrando, toda vez que a gente explora algum recurso da natureza, a gente está retirando ele da natureza, mas se soubermos, né, manipular essa produção, ela pode se tornar sustentável. Tá bom? Partindo para a página 22, a gente tem ali o mapa da Amazônia Legal. Olha só em destaque, isso aqui é uma imagem, uma fotografia aérea. Olha como se destaca o rio Amazonas aqui, ele é gigantesco, ó. Ele recebe o nome Amazonas aqui, ó, na próxima cidade de Manaus, no encontro do Rio Negro e Solimões, ó. Então ele vem lá das Cordilheiras dos Andes, se junta. Olha, dá para perceber aqui, em alguns momentos, os afluentes do rio Amazonas. Esse é o rio principal, ó, quando se junta, ó. Ele vai seguir até desaguar no Oceano Atlântico. O Amazonas ele tem um percurso de mais de 7.300 quilômetros de extensão. É muito grande. É a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? E só de afluentes, que são rios menores, que desaguam nele, menores que, pô, quando a gente vai ver o tamanho desses rios, aqui a gente não tem no nosso território. Ele tem mais de 7.000 afluentes, então dá esse corpo d'água gigantesco. Está vendo essa área aqui? Tem locais aqui do Rio Amazonas que a margem de uma distância a outra, ó, da margem direita para a margem esquerda, ela chega a 40 quilômetros. É como se estivesse num grande mar, né, num oceano. Quem não conhece a região acha que está no oceano, mas é um grande rio que corta grande parte do nosso território, tá?
Então vamos lá para a pergunta. Os impactos ambientais da atividade agropecuária são significativos e demandam polici- policia- polícias rígidas de fiscalização, políticas, né? Eu acho que está errado aqui. Observe a imagem de satélite da Amazônia Legal, identifique o impacto associado, explique por que isso ocorre. Está vendo onde a parte mais verde é a área que tem uma densa vegetação, um denso bioma, não está sendo muito ainda devastado. Agora, olha essa faixa rosa aqui, ó. Toda essa faixa rosa, principalmente nessa região que eu estou passando aqui, o cursor, tá vendo? Ó? Essa área aqui, ela foi amplamente devastada, como algumas outras. Olha no extremo aqui, nordeste de Roraima, essas manchas aqui no Pará, em Rondônia, em algumas áreas aqui do Mato Grosso, que é intenso, ó, Maranhão, Tocantins, parte dele. Então, são áreas de desmatamentos. Quando a gente tem numa área numa visão de satélite, né, de imagem de satélite, essa faixa rosa significa ocupação humana ou por desmatamento. E olha a parte do bioma amazônico como já está devastado. Então, olha o avanço das atividades humanas aqui, agropecuária, também tem a questão de urbanização, desmatamentos, queimadas são intensas. Então, essa seria a resposta aí para vocês confirmarem aqui nessa pergunta aqui, ó. As tonalidades rosa da imagem correspondem às áreas de desmatamento na Amazônia Legal. Lembrando, o que é a Amazônia Legal brasileira? É toda a área do bioma amazônico em território nacional, tá? Essa área aqui é a área da Amazônia totalmente brasileira, porém ela se expande aqui para os países vizinhos. Cerca de 70% do bioma da Amazônia está em território brasileiro, mas não é só um bioma brasileiro, tá? Lembrando disso, ele é um bioma internacional. Ele avança sobre as Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, né? Então, mas a maior parte dela está concentrada em território nacional. Olha a riqueza que o Brasil tem, né? É uma riqueza incalculável e muita gente de olho nela, né? E nós não estamos cuidando como deveríamos cuidar desse território aqui. Por enquanto aí está tranquilo, me dá um ok aí, um sim, ou alguém fala alguma coisa. Está tanto tranquilo por enquanto? Sim, Ana Clara, Guilherme, beleza. Elisa. Então vamos lá para a questão 4, gente. A atividade agropecuária até o início do século XX recebeu uma denominação informal muito comum. No nosso país, configurava uma economia de arquipélago. Exemplifique o porquê dessa denominação. Vamos lá, o que seria um arquipélago, geologicamente falando? Um conjunto de ilhas, não é? Várias ilhas espalhadas, bem próximas da outra. E por que a atividade econômica brasileira, até o início do século XX, ela foi chamada de economia de arquipélago? Alguém quer falar? Ou responder? Deixa eu ver. Vamos lá. Então vou responder. Porque nós não tínhamos uma integração econômica até então. Integração de que forma? Poucas rodovias, ferrovias que integravam as diferentes regiões e cada região tinha uma economia específica. Quer ver como isso se dava? Por exemplo, a produção de cana-de-açúcar na zona da mata litorânea do Brasil, ali no Nordeste. A produção de borracha na Amazônia. Nós temos a produção do café no Sudeste. Repare como são ilhas, como são áreas isoladas de produção. Até o início do século XX, nós não tínhamos rodovias que ligavam as regiões mais distantes, por exemplo. Sair do Sudeste para ir para a Amazônia era muito difícil. Tanto que
Um dos objetivos da construção da nossa nova capital, Brasília, foi essa integração regional brasileira. Brasília foi construída na região central do Brasil. Até então, totalmente desintegrada, ou quase que totalmente desintegrada. Com a construção de Brasília, o que ocorre? Uma interligação das regiões com a capital. Construção de rodovias, principalmente, né? Ferrovias muito poucos, né? E as rodovias foram os principais meios de integração da até então economia desintegrada. Então, como é que a gente poderia responder a questão 4? São economias que não tinham uma integração bem próxima uma da outra. Eram economias isoladas, se vocês botarem. Entendeu? Por exemplo, lá na Amazônia, o principal tipo de cultivo, borracha. Aqui no Sudeste, até o início do século XX, né? Isso depois mudou, lógico. Sudeste, café. Nordeste, cana-de-açúcar. Então, reparem como são arquipélagos, locais isolados dentro de um mesmo território. Então, essa integração ela vem principalmente a partir da metade do século XX, quando a gente inaugura-se a nova capital brasileira no centro-oeste e começa então a construção, né, principalmente no governo JK, a ligação principalmente através de rodovias, e essa economia hoje ela está mais integrada. Lembrando que o Brasil é um país continental, né? Tem o nosso quinto maior território, para integrá-lo não é fácil também, né? Não são só com rodovias que nós vamos integrá-los, tem que ter ferrovias, hidrovias, aerovias, portos, né? Mas isso aí é de acordo com o avanço econômico brasileiro, isso vai mudando um pouco. Beleza aí? Alguma dúvida sobre economia de arquipélagos? São economias com pouca integração, isoladas, caracterizada por um tipo de produção principal, não era só aquele, mas era principal. Por exemplo, o Sudeste já vinha uma industrialização bem tímida, mas o café era a base econômica. No Sudeste, no Nordeste, a cana-de-açúcar é a principal base econômica. Lá no Norte, o ciclo da borracha, né? A borracha, o ciclo muito importante para o desenvolvimento daquela região ali. Tá? Vamos avançando então? Se qualquer dúvida, vocês me intervêm aí, tá? Vamos para a questão 5, que tem aqui um gráfico aqui, ó. Analise a expansão do cultivo a seguir com base no quadro. Área de produção em 1.000 por hectares, 2014, 2015, estimativa. Aqui nós temos o Mapitoba, se lembra o que significa Mapitoba? As iniciais dos estados, ó, Mapitoba. Hoje, lá aquela área, parte daquela área, não toda aquela área, tá, gente? Só é parte desses territórios. Ele tem uma agricultura avançada, principalmente na de soja, agricultura moderna. Olha como subiu a produtividade daquela região. Olha só, tá vendo? Comparando 2001 a 2015, explodiu, né? Maranhão em todos os 4 estados, ó, né? A Bahia até que não tinha uma produção, olha como explodiu naquela época. Então, como é conhecida a região formada por essas 4 unidades? Mapitoba, né? É formado pelas siglas dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Eu falei com vocês, eu estou apostando uma questão dessa no Enem. Ainda não caiu, eu estou 3 anos apostando, eu perco, mas eu vou ganhar um dia. Tenho certeza que uma questão dessa vem. Uma dessa pode ser vocês, deve estar esperando vocês. Apesar de estarem no segundo, esse ano, o outro, pode esperar que ela venha, tá? É uma região hoje que se destaca, né, como produtor, com produção de soja principalmente, não somente. Cuidado se vem uma questão que diz é uma região exclusivamente para produção de soja, está errado. Predominantemente soja. Ok, é isso aí. Então vamos lá, dúvida aí? Mapitoba nós estudamos até, né, aqui
no capítulo 18. Mais um mapinha, cartografia na veia para nós. Ó. Vamos lá para a questão 6. Observe a produção de soja, importante cultivo para a economia nacional, representada no mapa a seguir, e analise como esse produto se distribui para o território nacional, né? E destacando o papel do Mapitoba. Vamos localizar o Mapitoba aqui, deixa eu anotar aqui para vocês, porque vocês ainda vão encontrar com essa Mapitoba aqui, ó. Olha a região do Mapitoba, olha como a soja expandiu para cá, ó. Lógico, hoje a gente tem a produção aqui no Centro-Sul, nos Cerrados e na região do Mapitoba, tá? Essa região hoje, repare que não é todo o estado da Bahia, nem todo o estado do Tocantins, do Maranhão e do Piauí. São áreas quase que integradas entre esses 4 estados aqui, ó, tá vendo? Essa é a região do Mapitoba e ela está sendo destacada nessa apostila e eu sempre destaco. Às vezes eu até sonho com ela, mas tudo bem, vamos lá. Que ele quer dizer aqui? Vamos aqui. Deixa eu fechar aqui. O que vocês têm que responder aqui? Vamos lá. O avanço da soja, ela vai desde essa aqui não tem resposta, deixa eu botar para vocês aqui. O cultivo da soja avança. Ela começa lá no Centro-Sul. Do Centro-Sul para o Cerrado e Amazônia, tá? O Mapitoba, ela tem parte delas no Cerrado e na Amazônia. Então, ó, olha o avanço da soja. A soja hoje é o produto no Brasil que mais cresceu em produção, tá? Muito mais do que o café estacionou um pouco, né? Agora a soja é o produto que hoje mais cresce em expansão. Ela começou aqui, ó, para vocês terem ideia, gente, na região sul brasileira, que o clima era mais assim, a cultura era mais adaptável ao clima, né? Nessa região aqui que eu mostro aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, avançou para o Mato Grosso do Sul. Olha como ela vai avançando, chegando até em áreas lá próximo à zona equatorial. Repare, ó, a soja, que é um cultivo assim de regiões subtropicais, chegando até o clima nas proximidades do clima equatorial. Isso vem aqui. Isso quer dizer que a transgenia, as transformações genéticas para adaptação de sementes às áreas mais quentes, tá? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de transgênicos do mundo. Lembrando vocês, transgênicos, transformações genéticas, plantas, sementes que são modificadas para se adaptar a um tipo de solo, a um tipo de clima mais rigoroso, aos ataques de pragas, né? Pragas, vocês viram essa praga dos gafanhotos agora que estavam na Argentina? Se ela avança aqui, é um desastre total, né? Mas olha aqui a soja, o que representa hoje para a economia do agronegócio brasileiro. É muito importante. Mais uma tabela aqui falando de assassinatos de indígenas no Brasil e no Mato Grosso do Sul, destacando esse estado da região centro-oeste aí. Repare, uma evolução de 2003 até 2012. No Brasil, teve uma evolução, assim, não muito grande, mas cresceu. Olha o estado do Mato Grosso do Sul, mais do que dobrou, né? Então, olha só, total de 554 mortes no Brasil, só no Mato Grosso do Sul, 310. Isso, né, corresponde a 56% das mortes no campo brasileiro, né? Então foi um valor significativo para um estado. Vamos ver as proposições aqui. Com base
Ué, não, estou lá em cima aqui. Com base na tabela e seus conhecimentos, está correto afirmar que, no período abrangido na tabela, a participação do Mato Grosso no total dos indígenas assassinados é muito alta, em consequência principalmente de disputa e envolvimento de posses de terras. Com certeza. Se lembra que a gente estudou que o Brasil possui uma elevadíssima concentração de terras, isso quer dizer que as terras são mais distribuídas aqui. Vamos lá ver o que tem de errado aqui. Lembre-se sempre, gente, o que eu sempre falo para vocês: toda vez que vocês se depararem com a questão de múltipla escolha ou de simples escolha, corrijam as erradas. Olha lá, quer ver um exemplo? Deixa eu pegar aqui. Vou botar de vermelhinho. No Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul é o estado que concentra o maior número de indígenas do país. Está errado, ó. Aqui já é um erro. Está no Amazonas, né? Mas tudo bem, isso aí, não sei, eu não sei. Vamos tentar ver se tem alguma coisa mais para ver se desqualifica essa questão aqui. Segundo o Censo Demográfico de 2010, o que explica o percentual elevado de participação de número total de indígenas assassinados? Não é. O erro está aqui, tá, gente? Ele não tem o maior número de indígenas no país, e sim é o estado do Amazonas, tá? A quantidade de indígenas assassinados no país diminuiu? Ô, gente, no Brasil aumentou pouco. Pelo gráfico você vê que aumentou, né? Principalmente no Mato Grosso do Sul. Não, tá errado, aumentou. Olha só essa palavra como distorce a resposta. No Mato Grosso do Sul, a maior parte dos conflitos que envolvem indígenas está relacionado aos projetos de construção de usinas hidrelétricas. Erradíssimo. A má distribuição de terra. A própria resposta que fala, ó, não tem a ver diretamente com isso aqui, o principal, o maior motivo. Errado. Não tem nada a ver isso aí. O grande número de indígenas assassinados no Mato Grosso do Sul explica-se pela atividade de extração de ouro? Também não. Né? É a ocupação de terras, ou seja, o que a gente pode destacar ali? A divisão desigual de terras. Muitos latifúndios improdutivos, então movimentos sociais vão até lá para tentar desocupar, ou mesmo garimpeiros que possam ir, grandes latifundiários que vão, invadem terras indígenas, se isso acontece. Mas a gente tem que ter atento a alguns detalhes nas respostas aqui. Beleza, gente? Vamos avançar aqui, deixa eu apagar essa paradinha aqui. Ó, mais uma tabelinha para nós aqui, ó. Estrutura fundiária no Brasil, ó. Pequenas propriedades, médias e grandes propriedades. Aqui mostra, né, a porcentagem de áreas. Repare que as pequenas, em 2003, elas correspondiam a menos de 30%. As grandes, 35%. Né? E porcentagem de imóveis. Olha como ocorre uma discrepância muito grande. Ó. É a menor parte dela em área, mas porém aqui é mais ocupada, né? Onde tem maior número de propriedades. Isso mostra, olha só a diferença, ó. Isso mostra como as terras são mais distribuídas no Brasil. Isso é elevadíssima concentração fundiária. Tinha que ter um equilíbrio maior aqui. É muito desproporcional, né? Então, a porcentagem de propriedades no Brasil, de grandes propriedades, é de menos de 1%. E elas ocupam mais de 35% das áreas agricultáveis, né? Com base na análise na tabela e nos conhecimentos sobre transformações do espaço agrário brasileiro, pode-se afirmar que, no período selecionado, o correto é essa aqui, não é?
traço marcante da estrutura fundiária é a concentração de terra. Com certeza. Isso aqui é uma resposta fácil de. Espera aqui, ó. O traço marcante da estrutura fundiária brasileira é de concentração de terra. Foi reduzido em razão do aumento da participação da pequena propriedade. Teve sim, mas ainda muito irrisório. Repara aqui, ó. Olha essa diferença aqui. Faz uma comparação. Então a gente mostra que a concentração de terra aqui no Brasil ainda ela é muito preocupante, tá? Vamos para a questão 9, Unicamp. Essa aqui é lá de São Paulo, tá, gente? A observação do canavial, numa primeira impressão da imagem de um mar de cana todo homogêneo no qual se distribui os trabalhadores. Essa visão se desfaz quando se analisa o processo de trabalho. Na medida em que se penetra no interior das relações da produção, descortina-se um universo submerso, pilar básico de uma estrutura de dominação. Dominação, você sabe, o controle da terra, né? Dependendo de onde você vai estar. A respeito das relações de trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar em várias regiões do Brasil, é correto afirmar: os trabalhadores são migrantes sazonais que se deslocam de trabalho manual dos canaviais e retornam para suas regiões de origem. Sim, a produção de trabalhadores temporários, aqueles trabalhadores que eles vão para a época de algum tipo de colheita, igual aqui no Espírito Santo. Nós estamos chegando no fim da colheita do café, começou em maio. Muitos trabalhadores são aqui 2, 3, 4 meses trabalhando para colher, e a mesma coisa lá no cultivo da cana-de-açúcar. Eles vão trabalhar temporariamente até a colheita, depois migram, vão para outras regiões. Esse tipo de trabalhador, eles são conhecidos como boias frias, trabalhadores temporários, né? Aqui na letra A elevada mecanização da lavoura. Não, você está falando que tem muito trabalhador, né? E ele é temporário. Não, a maior parte da produção da cana-de-açúcar, tá? Outras são mais mecanizáveis, logo. Ela é manual, mão de obra humana, tá? Expansão dos canaviais e aumento da produção do álcool do açúcar permitem que os trabalhadores permaneçam empregados durante todo o ano. Olha uma palavra aqui extrema, todo ano. Errado, são trabalhos temporários, tá? Mensais, né? Ou anuais que sejam, dependendo do tipo de produção. Na letra C, as usinas eliminam os pagamentos dos trabalhadores por produtividade no corte do açúcar. Com isso, os ganhos salariais passam a ser computados apenas pelos dias trabalhados. Errado. Olha uma palavra aqui, ó, extrema também. Cuidado com elas são enjoadas demais da conta. Os trabalhadores também, eles ganham por produtividade, sim, determinadas fazendas, tá? E não todas. Então, esse apenas aqui distorceu totalmente a proposição aqui, né? Se tivesse colocado, trabalham por produtividade e por salário, ok, legal, mas apenas os dias trabalhados, errado, tá? Vamos lá, vamos subindo para a questão 10. Questão 10 fala sobre o conflito no campo, violência no campo. Se lembra que eu mostrei o bico do papagaio? Vamos identificar essa região aqui, ó. Olha a região do bico do papagaio. Ó. Olha a região norte, nordeste, os cerrados, como os conflitos no campo são maiores. Não que o sul e o sudeste não tenha, mas se você pegar e relacionar essas regiões onde estão os maiores latifúndios, né, as áreas de novas fronteiras agrícolas, é aqui a violência no campo. Isso aqui a gente poderia confundir aqui com expansão da soja, tá? Não estou falando que é uma questão fácil, não, né? Mas se você observar aqui, soja não vai estar aqui, ó, lá em Roraima,
lá no meio da floresta amazônica. Você poderia eliminar essa questão se tivesse essa visão, que não é muito fácil, tá? Isso aqui está dentro de um bioma fechado, vai ter uma grande expansão da soja, impossível, né? Como é que vai escoar essa produção? Por rios? Talvez, mas até organizar uma produção de tecnologia avançada ali em meia floresta seria complicada. Talvez o que vocês poderiam temer aqui também, ó, expansão da soja, o desmatamento também, né? Nossa área deve estar desmatando ao máximo. Não, aqui é violência no campo. Não é uma questão assim, simplesmente, isso aqui eu vou responder de primeira. Você tem que analisar detalhes, ó. Expansão da soja em algumas áreas aqui, até mesmo desmatamento elevado em áreas fechadas. Aqui são áreas onde o bioma da Amazônia é o mais preservado dentro do território brasileiro. Então não teria uma mancha enorme dessa de desmatamento lá. Lógico que existem, mas muito pouco. Então vocês poderiam eliminar essas duas alternativas aqui, tendo essa visão desses dois pontos aqui. Não é muito fácil, a gente tem que ter uma visão mais técnica aí, tá? Mas vocês já têm essa competência sim, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui o bagulhinho aqui. Violência no campo, né? A letra E. Vamos para a 11ª. Caiu lá no Ceará essa aqui, hein? A partir de 1970, surgiram novas culturas no espaço brasileiro, como, por exemplo, a soja. Sobre esse produto, assinale a alternativa correta. A cultura de grandes empresas rurais destinadas ao mercado externo. Soja, essa aí está mais fácil. Vamos eliminar as outras. Como vocês não poderiam marcar as outras? Veja bem, a soja produzida em pequenas propriedades? Não, jamais. E nem muito menos, principalmente, abastecer o mercado interno. Erradíssimo. Aqui daria para eliminar. Ó, a soja, eu estou falando de soja, tá? Grandes empresas rurais, grandes propriedades. Cultura de subsistência, não concordo, é uma cultura comercial, né? Região centro-oeste brasileira hoje já é uma das principais, mas ó, subsistência seria um erro aqui, tá? Subsistência é aquela agricultura rudimentar, onde pequenas propriedades trabalham de forma manual. A soja, trabalho de forma manual é quase que impossível, tá? Porque ela precisa de muito uso de tecnologia. Produzida em escala comercial, ok, mas na zona da Mata Nordestina, nem pensar. Zona da Mata Nordestina no litoral do Nordeste, nem pensar. Olha o erro aqui dessa questão, tá? Então ela é uma pegadinha aqui. Você ia ver escala comercial, eu concordo, mas na zona, na origem onde ela é produzida, erradíssimo. Cultura produzida em escala familiar, utilizando muita mão de obra? Não, essa muita aqui está errada. Ó. E a maior parte é patronal aqui. Tem sim produção familiar de soja, mas mecanizada. Veja bem, médias, grandes propriedades. Não vamos esquecer dessas particularidades na produção. O café, por exemplo, brasileiro, ele pode ser produzido tanto em grande escala para exportar, mas principalmente em pequenas propriedades familiares para vender para o consumo interno e externo. Então a gente tem que ter essa visão aí que às vezes a gente confunde sim. Essa questão acho que daria para matar, né? 12ª, assinale a alternativa que indica a principal característica do processo de modernização da agricultura brasileira. A resposta correta é a D, atendimento à demanda externa. Lembra? A agricultura moderna no Brasil atende principalmente, mas não somente, principalmente o mercado externo. Ó,
Redução da produtividade e agricultura moderna? Errado. Aumento da produtividade. Ó, essa palavra aqui está totalmente errada. Aqui, ó, aumento da produtividade. Saibam estudar para questões objetivas. Assinala a redução, bota aí, corrige, aumento. Né? É assim que você estuda para errar menos questões objetivas. Atendimento à demanda interna? Não. A externa, né? Agricultura moderna externa. O errado aqui está interno. Assinale interno, bota externo. Aplicação de técnicas tradicionais, erradíssimo. Assinala tradicional e bota técnicas avançadas, técnicas modernas. Tá vendo como uma palavra distorce a alternativa? É incrível, né? E muitas vezes a gente se vê em dúvida em duas questões. É aí que vocês vão ter que voltar nas duas questões e lê-las, né? E observar uma palavra que esteja errada. Olha como vocês vão errar menos questões objetivas fazendo isso. Fundamentação em cultivo de subsistência e minifúndios. Subsistência e minifúndio. Corrijam isso aí. Cultivos de áreas comerciais ou modernas e grandes propriedades, até mesmo em latifúndios. Minifúndios não, aí ia latifúndios ou grandes propriedades. Beleza? Viu como a gente vai corrigindo os erros? Quando for fazer uma questão objetiva, corrijam as erradas. Eu vou passar uma atividade depois dessa para vocês, tá? Para a gente depois ir corrigindo legal com vocês aí. Na 13ª, caiu no Enem, olha só, hein? Olha como o Enem é fácil. Vamos ver se vai estar fácil mesmo. Eu nem tinha lido essa questão. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por degradação dos mananciais e desperdício de consumo. Lógico, isso aí dá para responder também. Agora depois a gente vai lá para as 4 lá em cima. Mananciais, o que são mananciais? São os corpos d'água, gente, rios, córregos, lagos, esses são os mananciais. Se o homem degrada esses mananciais, vai faltar água, com certeza, né? Ou uma crise de água ocorrerá, como já ocorreu várias vezes, está ocorrendo também. E você desperdiça água, lógico. Isso vai acarretar o aumento significativo no uso, na crise do uso de água, né? Vamos lá, vamos ver por que a A está errada. Reduzida a área de solos agricultáveis. Não está reduzindo as áreas, está aumentando. Não é? Então a palavra reduzida aqui não se encaixa bem. A ausência de reservas de água subterrânea no Brasil, no, my brother, jamais. Ó, a palavra ausência aqui, risca ela, bota abundância de reservas de águas subterrâneas. O Brasil tem aquífero Guarani, tem um aquífero lá do norte, da Amazônia. Poxa, tem muitas águas subterrâneas, pelo contrário, essa palavra aqui é erradíssima. Escassez de rios? Ah, não. Aí eu não... 12% das águas superficiais do mundo estão no território brasileiro. Grandes bacias hidrográficas, Amazônia, São Francisco, Paraná. Escassez, corta essa palavra aí. Falta de tecnologia para retirar sal da água do mar? Tem nada a ver. Para que o Brasil não precisa disso? Com exceção do sertão nordestino em algumas áreas. E hoje a tecnologia nós já temos desenvolvidas. E hoje no mundo, o Israel veio aqui, veio mostrar a experiência dele, como ele retira a água do mar, tira o alto índice de salinidade dela e usa para irrigar áreas agricultáveis. O Brasil também já faz isso. Então essa questão está fácil de responder. E caiu no Enem. Olha como o Enem não é um bicho de 7 cabeças. Uma questão mais fácil do que as outras que eu achei até agora. 14ª, Unicamp. Essa faculdade é a mais difícil para entrar no Brasil, tá? Fica em Campinas, é um dos maiores centros tecnológicos do Brasil, tá? Quem passar um dia lá for estudar vai estar bem, tá? O território brasileiro
se caracteriza por uma vasta gama de usos agrícolas em função de sua sociodiversidade, diversidade de sua sociedade, né? De grandes diversificações, né, gente? Que inclui as populações caiçaras, geraizeiras, ribeirinhas, faxinalenses. Essas comunidades são comunidades tradicionais que vivem em determinados locais e têm ali uma cultura própria, né? E são características dedicação à pesca artesanal, agricultura de pousio, espaços destinados ao uso comum de cultivos de gênero alimentícios voltado à subsistência e ao mercado local. Sim, se são comunidades tradicionais, pequenas comunidades, são agriculturas de subsistência. Essa que dá para responder. Agora vamos lá para B. Pesca predatória. Poxa, o que é uma pesca predatória? Em grande escala. Eles não vão adquirir uma atividade de grande escala numa área daquela. Então, a predatória, pode riscar aqui. Artesanal seria correto. Dedicação à pesca artesanal, ok. Agricultura científica de precisão? Não, agricultura de subsistência. Olha aqui, ó, científica de precisão. Olha só as pegadinhas que tem em cada uma das questões. Ele começa com a correta, ó, dedicação à pesca artesanal. Vocês iam ficar em dúvida aqui entre a C e a A, tenho certeza. Ah, não sei o que é agricultura de pousio, aquela agricultura itinerante que ele vai produzindo de forma alternada, em pequenos espaços, poucas técnicas. A confusão talvez estaria aqui, ó, e eu marcaria a letra A sem dúvida alguma, tá? E a letra D, pesca predatória, nem vou ler. Vamos lá. Na 15, nós temos anamorfose. Anamorfose, vocês estudaram na primeira série lá. É um mapa sem escala que indica o quê? Ela indica uma representação distorcida com proporções diferenciadas. A gente usa aqui os meios quantitativos, a quantidade para você identificar um determinado tipo de produção. Ó, as condições de produção agrícola no Brasil são bastante heterogêneas, diferenciadas, ok. Porém, alguns aspectos são presentes em todas as regiões do país. Nas anamorfoses ao lado estão representadas formas de produção agrícolas das diferentes regiões administrativas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada pelo 1, ó, 1 é essa aqui, ó, tá vendo? E a 2 é essa aqui. Vamos lá para a resposta. Patronal e familiar. Por que patronal e familiar? Olha só, gente, porque na produção agrícola, olha as regiões centro-oeste, centro-sul, aqui sudeste e sul, como a agricultura comercial aqui ela vai ganhando proporção. Já aqui na agricultura familiar, olha, ela é maior nas regiões mais pobres, ó. Aqui nas regiões de fronteira, novas fronteiras agrícolas, agricultura moderna, centro-sul. Olha aqui o Nordeste como agricultura, uma região socioeconomicamente atrasada, parte da região norte, ó, e do Sudeste também, ó, ou do Sul também, como a agricultura familiar lá é forte, a gente consegue diferenciar qual é a ordem respectiva correta. Patronal na 1, familiar na 2, tá? Também não é uma questão muito fácil, concordo. É uma questão que tem que ter uma análise técnica, tá? Muitas vezes vocês, na idade de vocês não têm ainda essa maturidade para ver alguns detalhes, ó. Como eu percebi aqui a agricultura moderna, ó, em grande expansão no centro-oeste, no centro-sul. Olha a agricultura de subsistência, como ela tem uma grande influência na região nordeste, uma região mais atrasada. Apesar do sul também ter, e sudeste menos, ó, tá vendo? Olha o Espírito Santo, a agricultura familiar, como ele enche aqui, ó, como ela é muito marcante aqui e parte do norte de Minas Gerais. É uma análise mais técnica, não é uma questão muito fácil, eu botaria média, tá?
Mais 5 minutinhos eu tenho que terminar para ir para outra, hein? Mas vamos lá. A figura abaixo apresenta uma relação de retroalimentação entre a capacidade de infiltração, escoamento superficial e erosão das vertentes. Ó, o cara desmata aqui, vem a água, infiltração o quê? Quando você tem um escoamento superficial, é o escoamento da água da chuva, ela vem de cima. Né? Se você não tem uma proteção natural, essa água não vai infiltrar muito, ela vai escorrer muito, vai descer e vai causar erosão. Olha só, a vegetação é uma cobertura natural do nosso solo. Quando tem muita chuva, os pingos d'água eles vão caindo nas copas de árvores, vão caindo no solo e vão infiltrando lentamente. Quando não tem aquela proteção, vem aquela chuva direto, bate no solo, escoa grande parte dela. Infiltra um pouco, sim, mas a grande parte dela vai ser escoada. A questão B é a correta. Ó. Desmatamento diminui a capacidade de infiltração e vai aumentar o escoamento superficial e a erosão das vertentes. Com certeza, se tivesse ali uma vegetação protegendo, aquela grande parte daquela água da chuva ia ser escoada e ser infiltrada no solo. Como não tem aquele amortecedor natural, que são as vegetações, ela vai bater no solo e vai descer. É assim que faz. Ó. Quando você mora num morro, a rua não é calçada. Quando vem aquela chuva, ela não cria aquelas valetas, aquela água superficial escoa. Ela não infiltra muito como deveria infiltrar se tivesse uma vegetação ali. Na 17ª, responder as questões com base nos seus conhecimentos sobre agricultura familiar. Lembrando, agricultura familiar, pequenas propriedades, abastece o mercado interno e alimentos básicos. Olha lá, letra C, os cultivos mais significativos da agricultura familiar são também os que se destacam na exportações. Errada, ele quer incorreta. Os cultivos mais significativos, eles vão para o mercado interno. Corrijam essa questão aqui, a letra C, ó. O errado está exportações primárias, errado. Marca aí e bota mercado interno. Olha lá, mandioca vai ser exportado? Feijão, muito pouco. O suíno pode, leite mais para o mercado interno. Né? Milho, café, dependendo da produção da agricultura familiar, mercado interno. Então, corrijam a letra C aí, onde as exportações, não, mercado interno. 18ª, vamos lá, para a gente terminar, porque eu já estou atrasado. Hein? Fala da concentração de terras no Brasil, ó, minifúndio e não classificados, olha lá, imóveis, olha como eles são mais de 60% e olha a área que ele ocupa, menor parte. É a maioria, porém, a menor parte ocupada. Olha a grande propriedade aqui, menos de 10%. Olha a área total ocupada, mais quase 60%. Então mostra a elevadíssima concentração de terra. Você, interpretando esse gráfico aqui, você vai responder a questão, tenho certeza. Né? Vamos lá. Deixa eu descer aqui com vocês. A distorção fundiária registrada no gráfico resulta de variados fatores históricos e geográficos, né? Desde lá da colonização até hoje. Diversos problemas sociais e políticos colaboram para o agravamento dessa situação. Dos processos associados está venda de terras por parte de pequenas propriedades rurais para produtores maiores. Sim, aqueles pequenos agricultores que eles não conseguem se sustentar no mercado, ou não tem lucro, eles vão vender e os grandes agricultores vão incorporando cada vez mais terras e vão expandindo mais seus latifúndios, né? Então, é uma questão que daria para responder. Tá? Vamos na 19. Questão agrária brasileira
é fruto de condições geradas durante todo o processo histórico para aprofundou da medida em que o modo de produção capitalista penetrou no campo e assumiu caráter emergencial. Tá? É correto afirmar a Amazônia constitui o complexo regional em que apresenta o maior número de latifúndios devido principalmente ao recente processo de ocupação iniciado durante o regime militar. Concordo também, né? Por quê? São as áreas de novas fronteiras agrícolas, tá? Então isso aí dá para responder. A letra A, vou rapidinho aqui para não perder mais, faltam 2 minutinhos. O trabalho permanente assalariado lá, não, temporário. Né? Ineficiência regional por assentamentos rurais que fundamenta a reforma agrária e conserva a estrutura fundiária das regiões de estrutura consolidada. Centro-Sul e Nordeste, não está consolidada. Nós temos vários e graves problemas de concentração de terras no Brasil. Questão 20, para a gente terminar aqui, é a letra D. Gente, olha só, a próxima aula, que vai ser segunda-feira, eu vou trazer aqueles exercícios que vocês fizeram no portal e vou corrigir com vocês nesse sistema de eliminar erros, tá? Hoje eu corri um pouquinho por causa do tempo, mas eu vou pegar aquelas 10 questões da semana que vocês fizeram no portal educacional e vou corrigir com vocês aquele sistema de eliminar erros, tá beleza? Eu vou fazer isso nos slides, eu vou até enviar para vocês irem já estudando, vendo alguns erros e a gente debatendo na próxima aula. Em relação aos alunos, foram poucos alunos que não fizeram a minha atividade no portal, eu prorroguei até amanhã, valendo 60% da pontuação. Não deixem de fazer, já vai valer pontuação para o segundo trimestre, tá? Então eu fico por aqui aí. Obrigado a todos e a todas e até segunda-feira.